Pedro Carnal, na Rádio Bandeirantes. Careca de Saber. E o professor Carnal vai nos ajudar, Pedro, a gente entender um pouco mais o processo, né, que levou o ex-presidente Lula à situação em que ele está hoje, com 5 processos e com uma questão de popularidade bem delicada. Se a gente se lembrar que ele saiu da presidência da República com a maior popularidade de um presidente na história do país e conseguiu fazer a sua sucessora, Dilma Rousseff, que até então era uma ilustre desconhecida para o eleitorado, né? O que aconteceu, professor Carnal? Em que momento em que houve essa virada para baixo na carreira política do ex-presidente Lula, hein? Eu acho que nós temos diante de nós um fenômeno comum, que é a erosão do capital político, né? Grande quantidade de políticos no passado terminaram mal e voltaram bem, outros terminam bem e começam mal. Lembrando que Getúlio foi reeleito presidente em 1950, assumiu em 51 e depois, no meio de uma imensa crise de corrupção e impopularidade, se matou e voltou a ser venerado. Lembrando que Collor foi cassado, era sinônimo de corrupção e finalmente voltou eleito senador. E Lula terminou muito bem avaliado, mas vamos lembrar também que Dilma, ao final do primeiro mês do seu mandato, era a presidente mais bem avaliada após o início de um mandato e terminou com impeachment no seu segundo mandato. Logo, esse capital político, ele é absolutamente variável, absolutamente passageiro. O ditado latino sic transit gloria mundi, ele é adequado para isso, né? Ele é adequado para esse momento. Então, nós temos que pensar que tudo isso pode mudar com o tempo, né? A legislação brasileira permite a um réu que dispute a eleição desde que ele não tenha uma condenação em segunda instância. O presidente Lula, por enquanto, é réu apenas, não foi condenado em nenhum dos processos em que responde. Como que o senhor vê essa possibilidade que da lei permitir que estas pessoas que estão respondendo processos criminais possam participar do processo eleitoral, professor? Nós temos um princípio na nossa legislação que é a presunção de inocência. Até o judiciário se pronunciar de forma taxativa e final, eu, você, Lula e todos somos inocentes. Diferente da Idade Média, onde nós tínhamos a presunção da culpa, todo mundo era culpado até que provasse o contrário, hoje nós temos a presunção da inocência, né? Então isso é absolutamente legal. A grande questão é quanto tempo esse capital político, esse peso, o apoio de alguns movimentos sociais podem sustentar ainda a figura do presidente Lula, né? Quanto tempo isso vai demorar para que possa se estabelecer? Essa é uma questão variável também. E com o tempo, Lula pode piorar seu capital político ou melhorar. Não me surpreenderia que, não estando preso e podendo se candidatar, Lula fosse eleito em 2018 se candidatasse, né? Não me surpreenderia também isso. Que tipo de expectativa teria que ser refeita para que isso se tornasse realidade, professor? Bom, em primeiro lugar, a opinião pública vota em nomes mais ou menos conhecidos. Os formadores de opinião, como, por exemplo, a classe média, leitores de jornais, eles têm um certo peso, mas o maior peso é dado pela massa eleitoral. Se a imprensa cerra fileiras contra ou a favor de alguma coisa, a imprensa acaba produzindo também nomes que possam ser viáveis ou inviáveis. Os critérios de definição política e os critérios de definição eleitoral são absolutamente variáveis, transitórios. Eles não são critérios objetivos. O voto não é dado pelas pessoas objetivamente. O voto é dado subjetivamente a partir de critérios de eu tive Bolsa Família, ou eu ganhei uma bolsa numa universidade, num programa do governo, e eu sou fiel àquele governo. A racionalidade na política pertence de alguma forma a um pequeno grupo de brasileiros que fica avaliando posturas, princípios, ideias. Isso é absolutamente mínimo na sociedade brasileira. Então nós estamos julgando política sem entender como funciona o Brasil de fato, que é muito mais passional do que racional. Agora, professor, por que nas eleições de outubro agora, para prefeituras e câmaras municipais, o PT não conseguiu reverter esse potencial em voto? Ele foi derrotado em todos os lugares grandes. Sim, nós fomos atingidos por uma profunda crise econômica, em parte
pela participação do próprio governo, em parte pela conjuntura mundial, em parte pela nossa incompetência administrativa, e o eleitorado é pendular. O mesmo eleitorado que elegeu Luiz Erundina, depois elegeu Maluf, elegeu Pita, elegeu Haddad, e o eleitorado paulista não é petista ou PSDBista e assim por diante. Assim como o eleitorado agora deu um voto de confiança ao empresário do PSDB que vai assumir a prefeitura, o mesmo eleitorado daqui a 2 anos pode considerar que é péssimo o governo e votar no PT de novo. Quer dizer, isso é um sistema pendular, ele não é racional, ele não é dos mais equilibrados, não é a partir de princípios, mas eu não estou bem, então eu voto em outra pessoa. Não é a objetividade em política, o racionalismo em política, como escrevem os teóricos americanos, ele é absolutamente excepcional, é muito mais teatral, muito mais passional e emotivo do que a partir de princípios. Professor Leandro Carnal, a partir de amanhã começa o recesso do Poder Judiciário aqui em todo o país. O Legislativo tem mais alguns dias ainda aí para votar orçamento, as últimas questões, e também deve entrar em recesso. O senhor defende essa parada no fim do ano para juízes, promotores, para os políticos, ou em situações como a de hoje, em que vivemos uma crise econômica grave, esse conceito deveria ser revisto? Eu tenho a tendência a pensar numa resposta cínica de que talvez para a maioria dos nossos políticos seja melhor que eles entrem em férias logo. Para o bem do Brasil, seria bom que eles fossem para a praia, visitar a família, se afastassem do exercício do poder. Mas seria uma resposta cínica. Uma resposta objetiva e racional seria que este é um momento que as férias de todos os trabalhadores brasileiros, inclusive dos juízes, políticos, professores universitários e outros, fossem exercidas unicamente dentro do prazo legal, e que essas férias brancas que as pessoas chamam de recesso, elas fossem diminuídas em meio a essa crise. O nosso legislativo não pode entrar em férias porque um dispositivo legal obriga a votar o orçamento, senão já estaria parado há algum tempo, como acontecia no passado. Professor Leandro Carnal volta na quarta-feira conosco aqui no Bastidores do Poder. Obrigada, professor. Boa tarde. Eu é que agradeço. Um bom fim de tarde para todos.